Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça. E ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. E quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade do Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fossem selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Pai Celestial, mais uma vez, nos chegamos em tua presença, nos adentramos na face do Senhor. E pedimos ao Senhor, ó Deus, que segundo o teu bom Espírito, nos abençoe na leitura e no compartilhar da tua palavra. Ó Deus, precisamos que o Senhor, através do Consolador, conceda-nos uma vida cristã que é de acordo com o Evangelho. Muitas vezes temos vivido na nossa própria força, ó Deus. Muitas vezes nós damos ocasião a tudo aquilo que é oposto a Deus. Ó Deus, tem misericórdia de cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, pelo teu bom Espírito, assim como o Senhor instruiu, ensinou o seu povo no deserto, concedendo-nos o teu bom Espírito para os ensinar. Ó Deus, ajuda cada um de nós nessa caminhada, até o dia que encontrarmos com o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, vamos então dar continuidade ao estudo da Epístola de Paulo aos Efésios. Nós paramos no versículo 13. Capítulo 1, versículo 13, nós compartilhamos então algo a respeito desse versículo. Se o Senhor permitir, então, essa noite nós concluiremos esse primeiro trecho, ou essa primeira frase, né, enunciada então na carta aos Efésios, do versículo 13 ao versículo 14. Talvez o texto mais intenso, ou maior frase na Bíblia, também com bastante conteúdo da nossa vida cristã. Quantas doutrinas nós podemos extrair aí desses versículos que já lemos aí do 3 ao 13, e o 14 também, certamente. Quanta doutrina, quanta verdade está exposta nesse capítulo, nesses primeiros versículos, então, do capítulo 1 de Efésios. Nós somos escolhidos, predestinados, eleitos, somos heranças, somos cordeiros com Cristo, recebemos o Espírito Santo, a promessa. Quantas verdades a respeito do Evangelho são nos anunciadas, então, nesses primeiros versículos de Efésios, capítulo 1. O Senhor permite, então, falaremos um pouco do versículo 14. Para entender melhor, vamos ler o versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvis a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Em algumas versões, no versículo 14, ele vem dizendo, o qual é o penhor da nossa herança, para redenção da possessão de Deus, até ao resgate, em louvor da sua glória. Então nós temos algumas versões diferentes, onde é mencionado a palavra redenção da possessão de Deus, onde o nome de Deus é usado, em louvor da sua glória. E a versão revista e corrigida que eu estou usando diz que até ao resgate da sua propriedade. Irmãos, então temos mencionado algo a respeito do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria só de, antes de começar
no versículo 14, vou fazer uma consideração, e a respeito do que nós temos falado, a respeito então do Espírito Santo, o Espírito Santo sendo Deus, sendo uma pessoa da Trindade. Existem então três pessoas, na verdade são uma, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. E nas três reuniões que nós compartilhamos a respeito desse assunto, iniciando no versículo 13, no mês de final de novembro e início de dezembro, nós mencionamos então algo a respeito do Espírito Santo. E foi mencionado, nós mencionamos que a respeito do batismo com o Espírito Santo e a respeito do selo do Espírito Santo. É mencionado então no versículo 13. Nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. E mencionamos então que o selo do Espírito seria, para alguns, há um entendimento que o selo do Espírito é o mesmo que o batismo com o Espírito Santo. Então existe uma linha de entendimento que compreende dessa forma, que o batismo com o Espírito Santo mencionado em Atos capítulo 2 seria o selo do Espírito, muitas vezes mencionado em muitas epístolas do apóstolo Paulo. Então tem essa linha de entendimento. Batismo com o Espírito Santo é igual a selo com o Espírito Santo. Mas também existe uma linha que entende que não existe mais o batismo com o Espírito Santo. Existe uma linha que entende que esse acontecimento, batismo com o Espírito Santo, só aconteceu uma única vez em Atos capítulo 2, quando eles estavam reunidos naquela situação. Então existe essa linha também de entendimento. Existe uma outra linha que compreende que o selo é diferente do batismo. Existe o selo com o Espírito Santo e existe o batismo com o Espírito Santo. E existe aqueles que compreendem que o selo é outro, o batismo é outro. São quatro linhas de entendimento que nós podemos ver com respeito desse assunto. Dissemos desde a primeira vez que mencionamos sobre o Espírito Santo. Não é um assunto fácil, não é fácil falar sobre a doutrina do Espírito Santo. Seria mais fácil nós vivermos intensamente a vida com o Espírito Santo. Hoje nós gastamos tempo falando a respeito do Espírito Santo, mas quando nós abrimos o livro de Atos, nós vemos que havia uma vida diária com o Espírito Santo. Eles não gastavam tempo falando a respeito do Espírito Santo, porque eles viviam intensamente essa realidade, as premissas do Espírito, o batismo com o Espírito, ou o selo com o Espírito, o ser cheio do Espírito, o ser transbordante do Espírito. Isso era uma vida comum, uma realidade comum na vida cristã para os discípulos, quando nós abrimos o livro de Atos. Hoje, então, nós gastamos muito tempo. Oxalá Deus olhasse para nós e enchesse cada um de nós com essas experiências a respeito do Espírito Santo. Amém. Nós falássemos menos e vivêssemos mais essa realidade do Espírito Santo, quer seja como selo, como batismo. Porque é uma promessa de Deus para todos aqueles quando Ele chamou. A vida no Espírito. Uma vida guiada pelo Espírito Santo. Uma vida guiada, uma vida transformada, uma vida renovada. Uma vida diária com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Irmãos, nós não estamos pedindo nada demais para o Senhor. Ou não estamos pensando uma utopia. Mas é uma realidade que Deus tem para cada um dos seus filhos, para cada um de nós. Quer creiamos dessa forma, ou daquela outra forma, ou de outra terceira forma, ou de uma forma diferente. Mas a verdade é que o Espírito Santo, Ele está em nós, e Ele quer agir em nós. Ele quer nos mover, nos constranger, nos impedir. Nós vamos, se eu permitir, ler alguns textos desses no livro de Atos. Quantas vezes é mencionados um apóstolo cheio do Espírito Santo, outro apóstolo cheio do Espírito Santo, alguém foi impedido pelo Espírito Santo, disse o Espírito Santo, façam isso, façam aquilo. Mas hoje, muitas vezes, nós somos guiados pelos nossos pensamentos, pelas nossas intenções, pela nossa vontade. Muitas vezes, quando o Senhor nos abençoa com alguma coisa, como nós ficamos entretidos com essa bênção que Deus nos deu. E essa bênção, muitas vezes, não é nada. Sim, é o Senhor nos abençoando, mas nós nos entretemos com essa bênção e esquecemos de buscar o próprio Senhor. Então, oxalá Deus, quisera Deus, e cada um de nós, com o nosso coração disposto a buscar o Senhor,
né? Buscar a sua presença perpetuamente, buscar esse poder de Deus, porque Ele é uma promessa para todos aqueles que creem. Não é uma promessa para Paulo, para Pedro, para os apóstolos que nós encontramos nas Escrituras, ou como é bom quando nós lemos a história da igreja, né? Quando existiram esses avivamentos na história da igreja, mas sim, havia disposição de alguns. Houve arrependimento de pecado, houve a volta das Escrituras, houve interesse por Deus, pelas coisas de Deus, e não pelas coisas do mundo, com o que vai acontecer com o mundo, ou com a nossa vida, ou com a nossa saúde, ou com a nossa casa, mas sim com as coisas pertencentes a Deus. E aí então Deus, nesses momentos, aviva o seu povo, derrama o seu Espírito. Foi assim, irmãos, desde o princípio. Aconteceu em Atos, aconteceu lá com os discípulos, aconteceu depois, aconteceu na história da igreja. Deus, quando derrama o seu Espírito com poder na vida do seu povo, Ele faz mais em um dia do que em 100 anos sem a bênção do Espírito. Não que o Senhor não atue esses 100 anos, sim, Ele atua, mas quando Ele derrama a sua bênção, quando Ele enche o seu povo com o Espírito Santo, conforme as Escrituras, Ele faz mais em um dia. Então, seja assim, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que busquemos então a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, para que as nossas vidas sejam transformadas, que as nossas vidas sejam, no mínimo, o padrão que está nas Escrituras. No mínimo, o padrão que está nas Escrituras. Então, em Efésios capítulo 1, versículo 14, continuando a falar a respeito do Espírito Santo, nós temos então Paulo dizendo que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. O Espírito Santo, da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Irmãos, essa palavra, penhor, das Escrituras, ela foi acrescentada ao gramática grega, conforme alguns irmãos, alguns estudiosos, eles dizem, essa palavra penhor não era do vocabulário dos judeus, mas ela foi acrescentada porque havia uma prática comercial no meio dos judeus. Primeiramente, vamos entender então essa palavra penhor, para depois nós falarmos o que significa então com inteireza na vida dos cristãos. Penhor é uma palavra do direito comercial, ou das transações comerciais que aconteciam entre os povos desde muito tempo. Quando nós abrimos o livro de Gênesis, nós vemos ali alguma coisa que foi dada em penhor, capítulo 38, quando fala aquela triste história, é mencionado sobre alguma coisa nesse sentido. 3 vezes é mencionada a mesma palavra e é usada então aqui em Efésios capítulo 1. Mas ela significa que seria a primeira prestação, entrada, um depósito, uma garantia, uma caução, uma fiança. Mas além de significar tudo isso, esse depósito inicial, quando faziam então os seus negócios, aqueles comerciantes, uma compra e venda, por exemplo, então alguém dá um sinal. Olha, eu vou te dar um sinal de que eu vou cumprir o que nós estamos aqui, esse contrato nosso. Eu vou te dar um sinal para que esse contrato, então, no final, nós venhamos a cumprir com inteireza, então, esse contrato. Então, dava uma garantia, dava uma fiança para, em sinal do cumprimento daquele contrato. Mas Paulo está usando essa palavra penhor, ela é muito interessante para nós quando Paulo usa a palavra penhor. Em algumas traduções fala primeira prestação, algumas traduções dizem garantia, mas a palavra mais correta para ser usada aqui é a palavra penhor, por causa do seguinte, quando está dizendo aí que o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, essa palavra penhor, porque nessas transações comerciais você poderia dar algo como garantia, não sendo da mesma espécie daquele negócio que você estava fazendo. Suponhamos que 2 comerciantes faziam um negócio, você traz então roupas para mim. Então o que você vai dar de garantia? Eu vou te pagar então um determinado valor, eu vou deixar alguma coisa, mas aquela coisa dada não era da mesma espécie. Estão compreendendo? Não era da mesma espécie, não era da mesma natureza daquilo que aquela pessoa que estava fazendo aquela transação comercial iria receber. Mas quando Paulo usa essa palavra penhor, ele está querendo mostrar que
o que nós recebemos como penhor, o Santo Espírito ou o Espírito Santo, o que nós recebemos como penhor e o que nós receberemos no futuro é igual, é da mesma natureza, não vai ser diferente, compreende? Talvez para aqueles que fizeram direito entenderam melhor, mas aquilo que nós recebemos desde então, como nós vamos ver daqui a pouco, as primícias do Espírito, o que nós receberemos no futuro é do mesmo objeto, é da mesma natureza, não vai ser diferente. Porque nessas transações comerciais poderia acontecer o seguinte, ou mesmo nos dias atuais, você me empresta 10 mil reais, te empresto 10 mil reais. Quanto você me dá de garantia? Eu te dou 100 reais de garantia, ou 1.000 reais, dou 1.000 reais. Aí é da mesma espécie, dinheiro com dinheiro. Ok? Entendidos? Então essa palavra penhor, ela é melhor usada quando em relação à garantia, em relação à fiança, em relação ao depósito, porque é da mesma espécie, é da mesma natureza. Mas por que isso? O que isso tem a ver com essa palavra penhor, irmãos? Ele é o seguinte, isso é muito importante para nós. Isso é muito importante para nós. As palavras não são, nas escrituras, não são julgadas a bel prazer. Talvez nas traduções, os irmãos, o seu mais ardoroso empenho, eles procuraram então a melhor palavra para a tradução, para se rejeitar. Mas essa palavra penhor tem importância para nós, porque quando nós abrimos o livro de João, no Evangelho de João, e o Senhor está falando a respeito da promessa do Espírito, a tradução mais correta é que ele enviaria quem? Quando nós abrimos aí em 14, 16, abre por um instante. Nós vamos entender então por que essa palavra penhor ela é melhor usada. João 14, 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele nos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele nos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Parece que não soa bem essa palavra outro Consolador. Parece que não é bem. Quando nós lemos e nós entendemos melhor a doutrina do Espírito Santo, nós vamos entender o seguinte: sim, é o Paráclito, né? É o ajudador, é aquele que estará conosco, mas o Senhor está querendo, aquela palavra penhor usada por Paulo, da mesma espécie, da mesma natureza daquilo que vamos receber no futuro, quando estivermos com o Senhor, nós podemos trazer ela para o livro de João, porque aquilo que o Senhor está dizendo para os discípulos: olha, eu vou, convém que eu vá, eu vou enviar o Consolador para vocês, e ele virá, convém que eu vá. Versículo 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Capítulo 15, versículo 26. Naquele dia pedireis em meu nome, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Agora preste atenção, no capítulo 16, no versículo 13 ao 15. O Senhor então está falando a respeito do Consolador, desse ajudador, desse Paráclito, seria enviado. Versículo 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque falará por si mesmo. Não dirá tudo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele lhe glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Irmãos, prestem atenção. O Senhor fala a respeito desse Consolador, desse ajudador, desse Paráclito que seria enviado, que seria dado. Versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Eu faço uma pergunta para os irmãos: quem, antes do Espírito ser enviado, que fez isso?
O próprio Senhor Jesus, né? Eu sou a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, é da mesma natureza. Não é diferente daquela... O que foi dado não é diferente daquilo que será dado no futuro. Então, aquela palavra é importante para nós usarmos. Tanto ela sendo usada lá, quanto para nós entendermos o contexto da missão do Consolador. Então, ele é o Espírito da verdade, porque ele se assemelha, ele é igual ao Senhor. E vos guiará toda a verdade. Quem fez isso? Quem levou os discípulos a toda a verdade? O próprio Senhor Jesus. E continua dizendo, porque não falará por si mesmo. O Senhor Jesus falava por si mesmo? Ele continua aí, mas dirá tudo que tiver ouvido. Ouvido de quem? Do próprio Pai. Porque ele não está, até então, com os discípulos, mas ele está com o Pai. Não é isso? Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito. Amém? Quem que desceu? Deus o Filho. Então o Espírito é do mesmo sentimento, é da mesma natureza, está no mesmo propósito. Então aquilo que nós recebemos como primícias, ou que nós recebemos até então, da parte de Deus pelo Espírito Santo, é aquilo, irmão. Receberemos no futuro. Não tem diferença. Não será diferente. Então aqui o Senhor está mostrando isso. Olha, ele é o Espírito da verdade. Ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido junto ao Pai, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Irmãos, então é da mesma natureza. Aquele penhor, né? O Santo Espírito da promessa, que é o penhor, essa garantia daquilo que nós receberemos no futuro, é da mesma natureza. Então, irmãos, por que isso é importante para nós entendermos? Efésios capítulo 1. O qual é o penhor, né, do Espírito Santo, qual é o penhor da nossa herança. Porque muitas vezes acontece na nossa vida cristã que nós pensamos que já recebemos uma porção do Espírito e paramos. Parece que não tem mais nada para nós. Parece que a vida cristã, principalmente como nós dissemos, recebemos uma bênção, ou tivemos uma experiência com o Espírito Santo. Aí nós pensamos que é somente isso. Irmãos, isso é uma pequena fração. Isso é o início da carreira cristã. Por mais alta que foi a sua experiência, ou que seja a sua experiência na vida cristã, ela é pequena em relação àquilo que está sendo reservado para você e para mim. Mas o que acontece é que muitas vezes nós nos detemos com uma pequena porção do que está preparado para nós aqui. Você muitas vezes não se deteve na sua vida e pensou, a minha vida cristã poderia ser melhor. Mas o que tem impedido que a sua vida cristã possa ser melhor? Você mesmo. Irmãos, a Escritura é muito clara com relação aos assuntos a respeito do Espírito Santo. Se você voltar aí uma página antes do livro de Efésios, fala assim, a carne milita contra o Espírito, porque são opostos entre si. Irmão, a carne milita contra o Espírito. Ela luta, há um embate, há um confronto diário. E vai acontecer isso até a sua morte, até a nossa morte, ou até nós encontrarmos com o Senhor. Essa luta constante, diária, da carne contra o Espírito. Quem que vai prevalecer? Ou quem que tem prevalecido na minha vida e na sua? Que tristeza para nós, que tristeza. Paulo diz assim, aí em Gálatas, as obras da carne são manifestas e são. Aí ele diz, as três que ele diz aqui, as mesmas de Colossenses. Ele fala sobre a prostituição, a impureza e a lascívia. Irmãos, isso impede drasticamente que o Espírito Santo manifeste, no mínimo, no padrão das Escrituras na minha vida e na sua vida. Porque muitas vezes nós alimentamos a carne.
Quantas vezes nós alimentamos a nossa carne? Com esses 3 primeiros que Paulo diz aí, em Gálatas 5. Só esses 3, não vamos falar mais dos demais. Ele diz sobre a prostituição, sobre a impureza e a lascívia. Irmãos, se nós nos detemos somente nesses 3, que tristeza é para a minha vida. Que tristeza. Lembre por um instante que essas coisas, essas 3 coisas, inicialmente, a prostituição, a impureza e a lascívia, ela derrubou vários homens de Deus na história da Bíblia. E aí então, onde era para ter mais ação do Espírito Santo na vida daqueles servos, ou na sua vida, ou na minha, a carnalidade. Irmãos, isso é um impedimento. Então, aquilo que é o mínimo da vida cristã para cada um do seu povo, para cada um dos filhos de Deus, nós estamos aquém do mínimo. É tristeza, é triste para nós. É muito triste isso. Porque se nós pegarmos como figura, né, lá no Velho Testamento, quando houve o dilúvio e Noé soltou a pomba não permanecia na carnalidade. A pomba não permanecia na morte. Os cadáveres que estavam boiando então de fora da arca. Quando que ela foi pousar? Quando havia o quê? Quando havia vida. Quando havia vida. Quando havia uma resposta para aquela pomba poder colocar os seus pés, irmãos. Se nós pegarmos isso como figura, quantas foram as vezes que o próprio Deus, Ele quis colocar o Santo Espírito em nós não estávamos na carnalidade. Quantas foram as vezes que o próprio Deus deve ter enviado o seu Espírito na minha vida, e de repente o Espírito Santo vem na minha vida e fala assim: não posso pousar. Você está envolvido com a prostituição, com a lascívia, com a impureza, como que eu vou ter comunhão? Como que eu posso andar junto com isso? Isso é triste, irmão. Isso é triste, porque nós é que estamos errados. O contrato, esse contrato da fé que o Senhor prometeu para nós, Ele vai cumprir. Esse contrato da fé, Ele vai cumprir. Ele deu o Espírito Santo como penhor, a primícia, um pouquinho, mas muitas vezes somos nós que quebramos o contrato. Quantas vezes nós quebramos porque o Espírito Santo quer vir, quer dominar, quer direcionar os nossos caminhos, as nossas vidas, e nós estamos envolvidos com aquilo que não agrada a Deus. Deus não vai quebrar a sua parte no contrato. Ele já deu o penhor. Ele deu o penhor. Olha, está aqui então, ó, primeira parte. Está aqui um pouco do que vocês receberão no futuro. Mas infelizmente nós vemos que o homem ele quebra esse contrato. Foi assim com Adão. Deus disse para Adão: Adão, faça isso. Adão desobedeceu. Foi assim com Israel: olha, faça isso. Tudo que o Senhor pedir, nós faremos. Sim, tudo que o Senhor pedir, nós faremos. Não teve isso lá? Façam isso. Sim, nós vamos obedecer as palavras, nós vamos obedecer. Mas, irmãos, não é diferente do cada um de nós. Não é diferente. O Senhor já deu o penhor. Ele já deu o penhor. Mas muitas vezes nós estamos envolvidos nos nossos desejos. Então vamos abrir Romanos, capítulo 5. Nós poderíamos ver então algum desses resultados, ou algum resultado desse penhor, desse selo, né? Selo do Espírito Santo da promessa, qual é o penhor da nossa herança. E nós falamos que deve haver uma experiência, deve haver algo que nos marque, no sentido de que eu tive essa experiência. Isso não foi algo na mente, somente na mente, algo só pela fé, tudo pela fé, só pela fé. Agora, tudo é no sentido racional, não? As emoções não estão envolvidas. Capítulo 5, versículo 5 de Romanos, Paulo falando de algumas dessas experiências que o povo de Deus deve ter, falando desse mínimo
da porção do Espírito Santo que foi nos dada, de uma experiência que nós podemos usufruir no nosso dia a dia, ele diz assim: olha, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Irmãos, olha aí o resultado desse penhor em nós. Mas quando que nós tivemos então a experiência desse amor de Deus sendo derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado? Quando foi que nós sentimos isso intensamente? O amor de Deus sendo derramado no seu coração. Nós não estamos dizendo aqui da alegria da salvação, quando você viu que os seus pecados foram perdoados, sim. Ali Deus te deu um pouco de regozijo da vida cristã. Mas aqui parece que é algo mais profundo. Parece que é uma experiência um pouco maior, ainda que seja pequeno, mínimo, em relação àquilo que receberemos quando estivermos com o Senhor. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Irmão, abra por um instante, em 1 Pedro, uma outra experiência, um outro resultado dessas manifestações do Espírito Santo na vida de cada um de nós. E aí nós podemos fazer uma comparação, se de fato o Espírito Santo tem agido em nossas vidas. Ali nós vemos então que o amor de Deus é derramado nos nossos corações. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Olha o que Pedro escreve para alguns. E ele não conhecia essas pessoas para quem ele escreve. Ele diz assim, no versículo 1: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão, do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência. Aí passa no versículo 8. No final do versículo 7, está falando a respeito de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto, amares, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Quem aqui já experimentou essa alegria indizível e cheia de glória? O Polemar disse que já teve essa experiência. Mas está dizendo que é algo, de maneira geral, para todos aqueles que creram. Para todos aqueles que foram, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência, foram chamados. Mas aqui, parece que essa experiência não é de todos. Essa exultação com alegria indizível e cheia de glória. Parece que essa experiência que Pedro está escrevendo para essas pessoas é para alguns, ou para poucos. Irmãos, mas isso aqui é um mínimo daquilo que Deus tem preparado para nós. Mas muitas vezes nós não temos nem o mínimo. Mas quem está quebrando o contrato? Quem está quebrando essa parte, desse compromisso? Deus não é filho do homem. Mas fala assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele, tendo ele dito, não o fará? Certamente ele diz. Certamente ele fará. Mas muitas vezes nós não temos essa alegria, essa exultação com alegria indizível e cheia de glória. E aqui, irmãos, dentro desse assunto que nós estamos falando, né, do Espírito Santo como o penhor da nossa herança, irmãos, há um perigo agora. Há um aspecto em que nós devemos tomar cuidado. Porque alguém poderia dizer: então vamos buscar o Senhor, vamos orar, vamos nos reunir e vamos buscar a presença de Deus. Sim, isso seria bom. Isso, lá no Salmo 105, né, nós mencionamos aqui: buscar o Senhor e a sua presença. Buscar o Senhor e o seu poder. Buscar perpetuamente a sua presença. Nós temos que ter cuidado. Na história da igreja aconteceu o seguinte: muitos
os irmãos que entenderam, devemos buscar então o Senhor, Espírito Santo, né? Deus, Espírito Santo, na sua manifestação, como você crê, batismo, selo, como as manifestações, você ser cheio do Espírito. Então, alguns, eles se reúnem e dizem: nós vamos agora não sair daqui enquanto não recebemos a bênção. Isso é um perigo, isso é desastroso, porque pode acontecer que você vai ficar um dia, 2, uma semana, um mês, e aí existe a ação do inimigo de Deus. E aí nessa boa intenção do ser humano, os homens buscarem a Deus, pode entrar a ação do inimigo. Mas se nós então, aí alguém pode perguntar: então como nós fazemos? Buscar o Senhor. Buscar o Senhor e o seu poder, buscar a sua presença perpetuamente. Irmãos, nós devemos inicialmente buscar o Senhor, buscar a sua presença, porque nós seremos guardados. Nós seremos guardados. Quantas foram as reuniões em que a alma humana, imagina, né? Como dizem alguns, você ficar 1, 2, 3, uma semana sem alimentar. Sim, você vai ter visões, muitas visões, mas muitas vezes não dadas pelo Espírito Santo de Deus, pela falta de alimento, pela abstinência de alimento, pela fraqueza. Compreende? Mas quando nós somos direcionados a buscar ao Senhor, certamente Ele nos guardará. Certamente Ele nos guardará de todo mal, porque vai ver a boa intenção, a boa vontade, o nosso real interesse nas coisas do Senhor. Né? O próprio Senhor diz: se vós que sois maus, né, vocês dão boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Sim, Senhor, nós estamos pedindo. Né? Nós vamos aguardar o Senhor. Irmãos, mas não fiquemos focados em manifestações, em experiências. Deixemos que o Senhor faça conforme Ele quiser. Porque às vezes você pode ficar um dia, uma semana, daqui a pouco delirar, pensar que está falando em línguas, mas não é em línguas, pode ser na manifestação do próprio inimigo. Compreendam isso. Isso aconteceu na história da igreja. Não vai ser diferente conosco. Mas busquemos o Senhor, busquemos a sua presença perpetuamente. E não simplesmente tomá-lo pela fé. Ah, não, já recebi agora pela fé, como já mencionamos outras vezes em reuniões anteriores. Essa questão de tomar tudo pela fé, irmãos, é um perigo. E conta-se a história de um famoso irmão chamado André Burra. Ele acreditava, numa época da sua vida, e nessa doutrina de tudo agora é pela fé. Tudo que se recebe pela fé. Ele acreditava então que a cura divina, a cura dos nossos corpos, cura, também era recebida pela fé. Você lia as Escrituras, você ajoelhava, e se você estivesse com alguma determinada doença, você lendo as Escrituras, você orava a Deus, e você falava assim, segundo a doutrina: eu acredito nas Escrituras e acredito que a doença não é para mim. Em nome de Jesus, eu estou curado. E levantava e fazia, e já então iria fazer as suas atividades normais. Mas aconteceu um dia na vida de André, esse irmão, André Murray, André, os portugueses, André Murray, e para os André Burra. Ele era um africano, evangelista, muito famoso. Então ele acreditava nessa doutrina, então, da cura pela fé. E aconteceu que ele saiu para pregar o Evangelho na África. E o seu sobrinho predileto estava desejoso de ir com ele também, pregar o Evangelho, acompanhado naquela pregação do Evangelho. Só que ele estava doente, possivelmente com tuberculose. E também acreditava que tudo deve ser pela fé, e que essa cura era pela fé. Então o André Burra chamou o sobrinho: vamos orar, vamos ler as Escrituras. Oraram, levantaram então e tomaram posse daquela cura pela fé. Que tristeza. Quando eles viajaram então para pregar o Evangelho, o sobrinho morreu. E aí? E aí nós então vemos que ele deve rever essa questão de tomar tudo pela fé. Irmãos, sim, de fato nós temos alguns textos das Escrituras, né? Cristo pela fé, a mente dos nossos corações. Sim, nós temos algumas passagens. Irmãos, mas então,
suporta mais um pouco. Não vai acontecer nada mais na vida cristã. Tudo agora é pela fé. Sim, você creu pela fé. Você recebeu isso pela fé. Você vai ter a vida eterna pela fé. Os seus pecados foram perdoados. Você estará com Cristo. Irmãos, as emoções devem estar envolvidas. As emoções, quando nós dizemos, dominadas pelo Espírito Santo, não o emocionalismo. Aqui o próprio Paulo diz: o amor de Deus é derramado nos vossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado, que nos foi dado. Não vai acontecer nada, você não vai sentir nada. Aí você vai estar vendo televisão, o amor de Deus está sendo derramado no seu coração. Você vai pescar, de certa forma, isso é verdade, mas não vai acontecer nada na sua vida e na minha. Oi, irmãos. Aconteceu com os discípulos. Aconteceu com inúmeros do livro de Atos. Não será diferente conosco. Certamente, nós então temos que estar perceptivos a essa ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então nós não devemos pensar pelos pensamentos de tudo pela fé. E essas reuniões de espera, agora nós vamos aguardar. Não, busquemos a Deus, busquemos a sua presença. Busquemos o Senhor perpetuamente. Em Colossenses, nós já mencionamos, e é um empecilho para essa manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas. E agora eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Paulo diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, e a avareza e a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmãos, abra por um instante agora o livro de Atos, capítulo 5, versículo 32. Atos, capítulo 5, versículo 32. Ora, nós somos testemunhas desses fatos. E bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. O que você entende por esse versículo? Já que é pela fé. Você pensa que é pela fé, tudo pela fé. A sua obediência também está agora pela fé. Por um instante, quando nós estamos lendo o livro de Atos, nós chegamos nesse versículo, parece um pouco assim, difícil de nós compreendermos, né? Já que o Senhor, lá, nós já lemos que Ele derramou, nos otorgou o Espírito, derramou no nosso coração, o Espírito nos foi otorgado, aqui está dizendo que é otorgado o Espírito àqueles que obedecem a Deus. Por um lado, irmãos, nós temos a bondade de Deus para com o homem, a misericórdia de Deus para com o homem. Por outro lado, nós temos a responsabilidade humana. Nós temos a responsabilidade de uma resposta àquilo que Deus quer de nós. É muito interessante, nós vamos chegar lá em Efésios, capítulo 5, quando nós chegarmos lá, existem duas linhas de pensamento a respeito daquele versículo. Enchendo-os do Espírito. Lembra desse versículo? E te enchendo-vos do Espírito. Aí diz lá assim: falando entre vós, com salmos, com hinos, cantos espirituais, louvando a Deus com gratidão dos vossos corações. Mas o interessante é que a lista não para aí, ela vai descendo, ela inclui marido. Vocês não pensaram nisso, né? Nem eu pensava assim. Mas lá é uma continuação. Há aquela divisão, no espaço ali, mas é uma continuação. Por um instante, abram. Então nós temos a bondade de Deus para com o homem, nós temos também a responsabilidade humana para com aquilo que Deus quer de nós. Ele propôs a Adão: apenas obedeça. Adão, apenas obedeça. Dos mandamentos que Deus para Adão, falou assim: olha, eu plantei uma árvore do conhecimento do bem e do mal, não alimente dessa árvore. Irmãos, uma pequena
se Adão não somente tivesse obedecido, mas ele quer desobedecer. E com a desobediência veio a desgraça. Aqui, em Efésios capítulo 5, versículo 18: não vos embriagueis com vinho, no qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando de vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitamos uns aos outros no temor de Cristo. Esquece esse espaço que tem aí. As mulheres sendo submissas aos seus próprios maridos. Versículo 25: maridos, amai as vossas mulheres. Capítulo 6: esquece também essa visão. Filhos, obedecer a vossos pais, Senhor. Honra teu pai e tua mãe. Versículo 5: quanto a vós outros servos, obedecer aos vossos senhores. Versículo 9: e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças. Aí no versículo 10 ele fala assim: quanto ao mais. Irmãos, há então duas linhas de entendimento, e você vai ter uma delas. Você pode entender que, para você praticar tudo isso que foi mencionado pelo apóstolo, você tem que ser cheio do Espírito. Você pode entender isso. Mas há aqueles que entendem também que você vai ser cheio do Espírito, obedecendo a esses mandamentos. Deus vai ver a sua obediência. Lembra daquele versículo lá de João? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu? Eu também o amarei, virei e manifestarei a ele. O que pede antes dessa manifestação? Obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ah, você tem os mandamentos? Você os guarda? Então nós viremos para você e faremos morada. Irmãos, aqui, quando nós abrimos em Colossenses, e nós lemos aquele versículo: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Irmãos, aquilo não é utópico. Porque Paulo fala em Gálatas, já dissemos, há uma luta constante da carne contra o Espírito. Irmãos, essa luta vai permanecer com você se você é solteiro, se você é casado, se você é viúvo, se você está com 15, 20, se você está vivo. Essa luta vai permanecer com você. Alguém poderia dizer: ah, mas quando eu tiver esse apetite sexual, essas coisas da impureza, da lascívia, da prostituição, não vai me acompanhar. Pelo contrário, talvez essas coisas podem não te acompanhar, mas a soberba vai te acompanhar. Você vai ser soberbo. Você pode se tornar um soberbo. Ah, mas o momento que me prende são as coisas sexuais, na área sexual. Irmãos, no momento pode ser. Mas nada, isso não para. Porfias, divisões, mentiras, não é isso? A lista é grande. Invejas. Paulo fala aqui sobre maledicência, sobre sujeitarmos uns aos outros. Às vezes você não tem nada naquela área sexual, ou envolvido com a sexualidade, ou a sensualidade, mas você não sujeita seu irmão, que liga para você: ô irmão, eu acho que você foi incoerente, você foi perturbador, nós nos sujeitamos, nós queremos ser cheios do Espírito. Irmãos, Deus não vai quebrar o contrato que Ele fez conosco. Ele vai cumprir o contrato rigorosamente. Ele já nos deu o penhor. Ele já nos deu algo, essa garantia, vou usar essa palavra agora, essa garantia de que aquilo que Ele nos deu, Ele vai entregar na sua totalidade no final. Então quem está quebrando o contrato, ou quem não está cumprindo a sua parte, sou eu, é você. Muitas vezes, repito, nós somos entregues a nós mesmos, ao nosso sucesso, aos nossos. Quantos de nós, muitas vezes, queremos ser elogiados por isso, por aquilo, por aquilo outro? Ah, minha filha, ah, minha casa, ah, o meu carro, ah, o meu trabalho, ah, o meu salário. Oi, irmãos. E aí o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, não se manifesta. Não tem lugar, porque a carnalidade está envolvida em mim, nos meus prazeres. Isso é triste para nós, porque nós estamos aquém
da vida que Deus tem para nós. Abra por um instante, capítulo 1, versículo 2 de Atos. Nós temos algo a respeito do Espírito Santo praticamente em todos os capítulos do livro de Atos. Essa palavra, a menção do Espírito Santo, mas eu vou pegar somente em alguns. Capítulo 1, versículo 2. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi levado aos altares. Sim, está falando a respeito do Senhor Jesus. Mas observe aqui que a ênfase do livro de Atos são ações do Espírito Santo. Colocaram o título de Atos dos Apóstolos. Mas, irmãos, desde o princípio aí, está falando que foi dado o mandamento por intermédio de quem? Do Espírito Santo, até que o Senhor foi elevado às alturas. Aqui no livro de Atos, sempre vai mencionar isso, essas ações do Espírito Santo na vida do povo de Deus, na vida dos filhos de Deus. Quando nós lemos o Velho Testamento, o Espírito Santo agiu na vida do povo de Israel, também ensinando a eles. Lá quando Esdras e Neemias fazem aquela oração, concedeu-lhes o seu bom Espírito para os ensinar. Da mesma forma aqui no livro de Atos, na inauguração da igreja, no início da igreja não é diferente. Irmãos, versículo 16. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que disse, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi. Quem que falou? O Espírito Santo Davi. Compreende que o Espírito Santo está ligado nas ações, se você ler, quando você lê com cautela o livro de Atos, que ele está envolvido em tudo. Convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi. Capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. 4, versículo 8. Capítulo 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Versículo 25. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi. Versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Capítulo 5, versículo 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para mentisses ao Espírito Santo? Versículo 32 nós já lemos que o Senhor então otorgou ao Espírito aqueles que obedecem. Capítulo 6, versículo 3. Mas, irmãos, escolhido entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. E aqui, irmãos, até o final do livro, aqui tem inúmeras anotações, nós não vamos ter tempo para isso. Mas tenham com cuidado depois do livro de Atos e vejam que era uma normalidade, era a vida cristã normal, os discípulos serem guiados pelo Espírito Santo, eles serem impedidos pelo Espírito Santo. Paulo foi impedido, pelo Espírito de ir para tal lugar, do Espírito Santo dizer: separai-me, façam isso, façam aquilo outro. Então, uma normalidade da vida ou da manifestação do Espírito Santo na vida do cristão. Romanos, capítulo 8. Então, agora falando também um pouco sobre essa herança, esse cumprimento que o Senhor, mesmo o próprio Deus, vai fazer em cada um de nós, porque Ele nos deu o penhor do Espírito. Versículo 28, versículo 11. Romanos 8, 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. Versículo 23.
E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Falando a respeito da criação, que ela suporta, que ela geme, então aguardando a manifestação do Filho de Deus. E também, não somente a natureza, a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito. O que você entende por primícia? Primícias do Espírito? É o penhor. É aquele sinal, é aquela garantia, é aquilo que foi te dado inicialmente. E será dado, então, na sua totalidade, quando nós encontrarmos com o Senhor. Interessante que era comum, naquela época, os plantadores, aqueles que mexem com a terra, os agricultores, faziam as suas plantações e então chegava uma determinada época, eles iriam ali então colher, quando começavam a aparecer os primeiros frutos, eles então iam ali e pegavam aqueles primeiros frutos, levavam para casa, ou pequena quantidade que foi plantada, levavam, trituravam, se era semente, fazia ali então, se era trigo, faziam pão, e eles então se deliciavam com aquilo que eles haviam pegado, aquelas primícias que eles haviam pegado de um total da plantação. E eles se regozijavam. Puxa, se as primícias já são assim, imagina o resto da plantação. E aqui Paulo está dizendo, nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Irmãos, embora nós passemos por dificuldades, embora nós gememos no nosso íntimo, por coisas que nos acontecem, inúmeras coisas acontecem na nossa vida. Saúde, falta de emprego, às vezes, um ente querido, muitas vezes nós gememos, mas nós temos, irmãos, as primícias do Espírito. Embora nós tenhamos que passar por tudo isso, por tudo que o homem natural deve passar, nós temos as primícias do Espírito. Nós temos algo que Deus, uma experiência que Deus vai nos dar, vai ser de tal forma que nós vamos passar, gemendo, nós vamos passar. Compreende? Muitas vezes Deus nos dá essas experiências, porque certamente algo está por vir, nós precisaremos de forças. Pedro diz, alegria indizível. Não é isso? Alegria é fala, né? Resultai com alegria indizível e cheia de glória. Irmãos, é um pouco, mais 10 minutos nós concluiremos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de 1 a 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de 1 a 5. Sabemos que se a nossa casa terrestre, este tabernáculo se desfizer, temos a parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por ser revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos, angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Então, Paulo, ele fala da nossa casa, do nosso corpo, vai acontecer algo com cada um de nós vamos sofrer, nós vamos, pois na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas ser vestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Irmãos, nós temos lutas no nosso dia a dia, mas Paulo repete aqui, nós vamos passar por isso, é verdade? Mas você tem esse desejo de ser despido, de ser revestido de novo homem? Foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Irmão, tudo o que nós passamos nessa vida,
todas as experiências com o Espírito, por mais alta que seja, né? Se você acha que a mais alta experiência com o Espírito Santo é a sua sombra, né? Curar os paralíticos, os enfermos, ou as suas vestes, ou você andar sobre as águas, ou você expulsar demônio, por mais alta que seja a sua experiência cristã, ela é primícia, ela é pequena, ela é pequena. Nós queremos ter os nossos corpos transformados no futuro, ter uma mudança do nosso corpo no futuro. Ele está dizendo isso aqui, porque nós temos o Espírito. Ou você não tem isso, ou você está bonitão demais, ou você está perfeito, sua saúde agora está legal, seu colesterol está no livro, por quê? Colesterol, triglicéridos, que deixa as coisas. Seu colesterol está no limite, seu ácido úrico está beleza, o seu triglicérido também, mas você não quer ser revestido, você não quer a sua nova habitação. Paulo está dizendo aqui, nós queremos, porque nós já provamos algo, e nós queremos mais. Lá em João, 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Irmãos, duas coisas que estão aqui por esse versículo devem encher o nosso coração a respeito desse assunto que nós temos falado, a respeito dessas experiências com o Espírito Santo, de ser cheio do Espírito, de sermos transbordantes do Espírito. João, ele escreve assim: não se manifestou o que havíamos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Você tem o desejo de ser semelhante ao seu Senhor? Você tem desejo, Ele está dizendo aí, e veremos Ele como Ele é. Então nós devemos, por esse versículo, dentro desse assunto que nós temos falado sobre o Espírito Santo, e se o Senhor permitir nós terminaremos hoje em relação ao Espírito Santo, duas coisas devem encher o nosso coração. A mais alta experiência que nós tivemos com o Espírito Santo é porque nós queremos vê-lo. E nós queremos ser como Ele é. Nós queremos ser semelhante a Ele. Compreende isso? Você deseja isso? Eu desejo isso. Eu realmente tenho gastado meu tempo pensando nessas coisas. Eu vou ver o Senhor. Eu vou ver o Senhor. Isso não enche o meu coração, que seja de medo por um instante, de temor, porque tudo aquilo que eu fiz de errado vai ser revelado, se eu não tiver confessado, se eu não tiver abandonado, ou que seja de amor pelo Senhor, sim. Ele me amou, Ele perdoou os meus pecados, e eu vou ser semelhante a Ele. Ele é santo, Ele é puro, Ele é cheio de amor, de compaixão, de misericórdia. Irmãos, mas por um instante, nós pensamos nessas coisas no porvir, porque a totalidade daquilo que nos foi prometido será cumprido. Irmãos, mas isso deve começar aqui. Tem Efésios, fala assim, nós vamos conhecer por todos os santos, né? Aí tem algumas medidas. O amor de Deus, lembra disso? O amor de Deus, que excede todo entendimento. E nós devemos então ser semelhantes a Ele aqui, praticando o que Ele praticou quando Ele estava em vida. Sim, nós veremos Ele, seremos como Ele no cumprimento da promessa, do negócio, desse contrato cristão. Irmãos, mas se nós não temos buscado viver isso aqui, nós não iremos querer vê-lo e ser como Ele é. Compreende isso? Deve começar aqui, deve começar no nosso dia a dia. Lá em Gálatas, lá em Efésios, nós concluímos, vai falar sobre isso. Efésios capítulo 3.
do versículo 14 ao 19. Por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma a mão toda a família, tanto do céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Versículo 17. E assim habite Cristo em vossos corações pela fé, estando-vos arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmãos, isso aqui não vai ser lá, não, vai ser aqui, deve começar aqui. Do outro lado da página, se a sua Bíblia for igual a minha, pega o capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Irmãos, certo que isso vai acontecer lá, mas também deve iniciar onde? Aqui. Deve iniciar aqui, com o nosso desejo de sermos transformados pelo Espírito Santo, com as experiências que o Espírito Santo tem para cada um de nós. Quer você acredite no batismo, no selo, ou se os dois são a mesma coisa, ou se não mais existe batismo, seja a linha que você pensar, nós devemos buscar o Senhor, buscar o seu poder, buscar a sua presença perpetuamente. O versículo continua, para o louvor da sua glória. Irmão, tudo é para Deus, tudo volta para Deus. O versículo 3 começa: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora termina da mesma forma, para o louvor da sua glória. Tudo é para Deus, irmãos. Tudo que nós falamos vai ser feito por Deus e Espírito Santo, porque Ele é quem está conosco, é Ele que foi enviado, da mesma espécie, da mesma natureza, está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Se temos levado uma vida diferente daquilo que as Escrituras têm para nós, o problema está em nós. Mas cabe então a nós o quê? Arrependermos. Nós cantamos um cântico no início da reunião: acende a chama ao Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Deus tem misericórdia de nós e nos enche com o Espírito Santo.